O Natal e o Ano Novo, eles têm esse peso. Parece que tem uma certa questão compulsória de que a gente tem que ficar com a família. Como a gente entra no limite do outro e o outro entra nos nossos limites. Mas que importante que é você poder comprar a briga. Não comprar a briga é medo de perder o amor, é medo de perder, né, os afetos ali. Tem uma diferença, né, entre ser pacífico e ser submisso. E acho que muitas vezes a gente confunde as coisas. Bem-vindo ao mundo interno, um lugar que reflete sobre as questões emocionais do expatriado, mas também de todo aquele que experimenta uma sensação de não pertencimento. Eu sou a Vanessa Gazeta. Eu sou Felipe. Esteja você onde estiver, que nesse episódio você se sinta um pouco mais em casa. Estou com o Felipe. Oi, Fê. Olá, é sempre bom estar aqui. Ai, muito bom, meu amigo. E hoje a gente vai falar sobre o fim de ano, mas de um jeito diferente do que a gente falou há um ano, quando a gente estava falando sobre como digerir o excesso de família, estar com a família, os encontrões quando a gente está em família. Hoje a gente vai falar de como poder cuidar desse excesso. É como a gente se cuida, como a gente cuida de si mesmo, do excesso de família, das bordas que se borram, né, dos limites que se borram, como a gente entra no limite do outro e o outro este da família entra nos nossos limites e da necessidade de se separar nesse sentido, de se diferenciar da família. Não no sentido de drasticamente separação, mas de ter esse maior espaço, para que não seja indigesto, né, como a gente dizia o ano passado. Fê, o que você diria sobre esse tema para começar? A gente refletiu bastante antes, né, sobre ele, e ele foi surgindo a partir das nossas vivências pessoais e das falas, né, dos nossos pacientes, pessoas que a gente atende, né? E como parece que tem uma certa questão compulsória de que a gente tem que estar junto, né? As festas parece que elas convocam as pessoas a se juntarem, mas não de uma maneira gostosa, necessariamente gostosa, né? De uma forma compulsória, acho que essa é a palavra. Então, a gente tem que perdoar, a gente tem que estar junto, porque é a sua mãe, porque é o seu filho, porque são o seu tio e seu irmão, e é um tem que. É óbvio que perdoar é importante, estar junto é importante, relevar é importante, né? Marcar uma data para se unir à família, tudo isso é importante. Mas essa compulsão a ter que fazer isso no Natal e no Ano Novo, eu acho que ela tem sido danosa e a gente começou a pensar nisso, né? De refletir sobre, ok, tem momentos que a gente precisa também dar espaço para se separar. Sabe que eu fiquei pensando uma coisa que apareceu muito no consultório nas últimas semanas, né, com a chegada do fim de ano, como dar esse espaço para si mesmo e para arejar essas relações também, e como sustentar esse espaço. Vou dar um exemplo, assim, uma coisa que eu estou escutando muito, né, a época de férias, por mais que em muitos países dezembro e janeiro não são meses de férias, é muito engraçado porque a gente continua querendo pegar férias nesses meses, ainda que a gente esteja num país que não faz sentido. Mas é muito comum. A maioria dos meus pacientes, basicamente 99%, mora fora do Brasil e diria que talvez um 80% deles estão voltando ou já voltaram para o Brasil para passar as festas. E aí tem, ou vão, já estão em vias de ir. E aí tem um ponto que eu estou escutando com muita frequência esses dias, que é, poxa, mas são minhas férias, minhas únicas férias, né? Eu vou tirar férias uma vez esse ano. A maioria dos anos eu tiro uma férias longa. E eu vou gastar todo esse tempo com a minha família. E tá tudo bem, amo minha família, mas às vezes com 3, 4 dias eu já matei a saudade, eu já vi quem eu queria ver, já conectei. E eu queria fazer outras coisas, geralmente mostrar para o companheiro, para a companheira, para os filhos, outras partes do Brasil. Ou aquela mesma pessoa, o paciente brasileiro, querendo conhecer ou revisitar outras partes do Brasil. Ou o mundo, né? O mundo é muito grande para vir só para o Brasil de férias. Mas eu acho que quando é o mundo, é diferente. Acho que é pior quando é
Eu quero ir para o Brasil, mas eu não quero ir para São Paulo, onde está minha família, eu quero ir para Bahia. Como assim você vem pra cá, vem pro Brasil e É, você vai pra Bahia e não vai vir pro seu estado? não posso acreditar que você está saindo do seu país, vindo para o nosso país e que você vai para a Bahia e não vai vir me ver. Uhum. E às vezes nem tem essa fala, né, do familiar dizendo isso, essa fala está dentro do paciente. Como eu vou fazer, quando ele chega no como eu vou fazer, eu já acho que a gente já deu vários passos bons, porque a maior parte não chega nesse como eu vou fazer. A dor começa no eu queria fazer coisas diferentes com as minhas férias. Eu queria ver minha família, mas também queria conhecer esse lugar ou visitar esse lugar, ou ir para outros estados, fazer uma coisa diferente, uma viagem que sempre foi meu sonho quando eu morava no Brasil, mas agora, sei lá, agora que eu ganho em euros, que eu ganho em dólar, eu poderia ir para esse lugar que antes eu não podia, morando lá. E aí a questão começa ali. Então, já vai ter que se separar um pouco dessa família, você não vai poder ficar os 20 dias que você vai ter de férias lá junto com a sua família. E aí essa separação já é todo um tema para o próprio paciente. Depois vai se tornar uma questão na família, né? E como continuar bancando isso, de eu vou passar com você alguns dias e depois eu vou conhecer outros lugares. Quando chega nesse ponto, o paciente ele já está mais fortalecido, então ele consegue bancar, justificar e aceitar ou não, mas ele consegue bancar, não, mas para mim é importante. Mas a princípio é tão proibido ir ao Brasil e não estar todo esse tempo. É, mas você está sempre fora, e aí, de novo, não é que alguém falou isso, essa voz é dentro da cabeça do paciente. Eu estou o ano todo fora, não estou acompanhando o envelhecimento dos meus pais, dos meus avós, e aí eu estou aqui, eu tenho que ficar pegando os chabus, porque eu já fugi dos chabus, né? Não chegou em mim o ano todo, e eu vou para Bahia. Eu tenho, eu tenho que ir lá, levar todo mundo no médico. Eu não estou dizendo que é errado, não. Mas as coisas que vão passando pela nossa cabeça, né? Aquilo do aprisionamento e não da libertação, né? De você poder ser quem você é lá fora, também dentro do Brasil, que é a sua terra, onde as férias também rolam de uma maneira distinta, né? Pô, você saiu lá desses países que estão frio agora, e você vai para o Brasil, ui, aquele calor, e não pode ir para a praia. Caraca! Né? Porque apesar do mundo inteiro achar que quem é do Brasil está na praia, não estamos, né? Não estamos. Mas o que eu sinto isso, eu também tenho alguns. Meus pacientes não são tantos igual o seu, mas eu tenho alguns que moram fora. A gente pode pensar na relação como um espaço onde essas duas pessoas, né, mãe e filho, um irmão e outro irmão, eles vão até esse lugar, né? E em tese, não que precisa ser simétrico, mas em tese essas duas pessoas precisam fazer um movimento até esse lugar central, esse espaço relacional, né? E aí o que eu sinto é que as pessoas têm uma dificuldade maior, elas sofrem mais quando elas não veem que o familiar faz o movimento de ir para o espaço. É sempre elas, né? Quando a gente tem uma família que, é claro, às vezes tem uma questão financeira que não pode, então é outra história. Mas quando a família pode, ela tem saúde para isso, e ela tem dinheiro para isso, é como se só quem mora fora é endereçado para aquela pessoa toda a obrigatoriedade de fazer a relação acontecer. E aí isso é muito difícil, né? É verdade. Eu vou chamar de ressentimento. É um ressentimento que eu escuto muito dos pacientes dizendo: só eu que gasto, e aí só eu vou até os meus familiares, eles não vêm, eles não sabem como é a minha vida aqui, principalmente pela questão econômica, mas não é só a questão econômica, porque muitas vezes tem a condição desse paciente que mora fora pagar, por exemplo, para os familiares virem. Mas tem o ressentimento também de quem ficou, né? E que não está tão acostumado a pegar avião e que não está disposto. O medo que dá de pegar avião, de fazer uma conexão errada e tudo mais, não está disposto a passar por isso pela escolha daquele integrante que decidiu. Então, ele decidiu, então ele vai ter que arcar com todo o ônus disso sozinho. E aí Uhum. fica nesse lugar pesado mesmo. É o cara que fica sendo punido por ter decidido deixar o cartel que você disse, né? A gente estava falando antes, e o Frei falou a frase: a família parece um grande cartel, estilo Dom Corleone. E aí o cartel pune esse integrante, né? Porque você saiu do nosso cartel, então agora você vai ter que pagar, você vai ter que. Você é o cara que tá sozinho, então a gente não vai aí na sua terra. Ninguém fala desse jeito, mas é o que tá. É a informação que tá.
né? E aí fica ressentido dos dois lados, né? Uhum. Como se tivesse escrito em algum lugar, né, em alguma tábua de pedra, que a família ela precisa acontecer no lugar de origem, né? Ah, é verdade. É E, verdade. e quem disse isso, né? Que a família ela tem que acontecer e se encontrar no lugar de origem. Sim. Eu amo voltar pra casa da minha mãe. É meu lugar favorito, que eu volto e penso: que gostoso", sabe, aqui é onde eu chamaria de casa no Brasil, é onde eu chamo de casa. Não é que tem meu quarto, não existe mais nada nesse sentido, mas, assim, a casa da minha mãe tem um cheiro que eu não é um cheiro que sabe quando você chega num lugar e você sente o cheiro? A Uhum. casa da minha mãe eu não sinto o cheiro, porque ela é tão minha que eu tanto que meu filho ele fala: "Não, eu tenho tal casa, tal casa tal casa". Aí eu falo: "Filho, aonde você tem tanta casa?" Ele conta a casa da minha mãe como sendo dele, de tanto que é nossa a casa da minha mãe nesse sentido, assim, realmente você chega e você já até que não é filho da minha mãe se sente assim, porque acho que minha mãe é uma pessoa que deixa as pessoas desse jeito na casa dela. Mas eu fico pensando, assim, nas experiências que eu já tive, de encontrar minha família, mas não é que eu não fui pra casa da minha mãe, agora que você falou isso eu tô gostando dessa ideia. Mas de reunir em outro ponto, sem ser a casa da minha mãe, de juntar meus irmãos numa casa alugada por todo mundo, aí já entra todo mundo, né, não é só eu gastando dinheiro, todo mundo alugando uma casa num outro lugar, numa outra cidade, que é uma casa que não é de ninguém, porque é alugada ali para aquele período. E quantas coisas diferentes surgem nos vínculos. Quem cozinha não é mais sempre a mesma pessoa, quem limpa também é outra, as conversas são outras, porque também você está você tá numa outra dinâmica, e é muito interessante e não quer dizer que só sai coisa boa, mas até as farpas são diferentes. Ou se brinca de coisa diferente, né? Eu já vi essa experiência, tipo, a gente não tem costume de jogar baralho, mas você vai num lugar, tá numa casa, porque lá você não tem o seu quarto pra ir lá se esconder, seu refúgio. Aí você pega, então tá bom, o que a gente vai fazer? Vamos jogar baralho, né? É verdade. É isso, acho que mudar o QG, Aham. O QG do cartel. o QG do cartel, muda muito toda a dinâmica que pode se impor ali. Isso é interessante também para sair sempre do mesmo, porque assim, a gente está falando, não sei que palavra dar, eu vou dar liberdade por falta de uma melhor, mas eu acho que liberdade é uma palavra muito grande para isso que eu vou dizer, mas se a gente pensar assim no nosso processo, eu vou chamar de processo evolutivo, de novo por falta de uma palavra melhor, mas assim, se a gente pensar no nosso crescimento, no nosso processo de amadurecimento, talvez seria uma palavra melhor, ou a transformação que a gente vai tendo ao longo da vida. Não sei se a gente evolui necessariamente, né, mas a gente vai se transformando pelo menos. Se a gente pensar na adolescência, que é o momento crucial, assim, não quer dizer que todo mundo passe por isso, mas é a hora que você se diferencia da família. E como é que Uhum. você se diferencia, né? Primeiro, para que você se diferencia? Você não é um xerox do seu pai e da sua mãe, por mais que eles queiram, ou eles nem sabem que eles querem. Mas enquanto a gente é criança, a gente gosta das coisas que os pais gostam, ou dizem pra gente que a gente tem que gostar, a gente veste o que eles mandam, a gente come o que tem ali, que foram escolhas dos adultos e não as nossas. Chega na adolescência, você é o suco disso tudo. E é a hora que você fala não pra tudo, que você ridiculariza todo mundo e escolhe tudo o oposto do que foi dito e posto pra você até então, que é a sua possibilidade de se descobrir como indivíduo e não como, né, mais um elemento nessa sopona que tem, né, nessa sopa a gente pode pensar pai e mãe, mas também nossas gerações anteriores, né, nossos pais já são também, né, um resumo do que foi, marcas de tudo isso das histórias deles. E aí eu fico pensando, na adolescência você tem uma certa liberdade poética quase, né, uma certa permissão para romper com tudo. E aí você rompe com tudo, pinta o cabelo de verde, escolhe uma música completamente oposta, uma religião que não tem nada a ver com a religião dos seus pais, nega tudo, se veste de preto, né. Só que depois passa, e nem sempre a gente faz isso na adolescência também, né. Eu conheço muita gente que foi muito tranquila na adolescência, para não ferir os pais, inclusive, que já vai mostrando, né, essa dinâmica. Mas em algum momento da vida você vai ter que fazer essa diferenciação, né. Quem eu sou, independente da minha família. Quais as escolhas que eu não pude fazer até hoje, que eu nem sei quais são, que desejos eu silenciei, porque não cabia na família que eu tenho, porque não ia ser valorizado, porque não tinha espaço para isso. E não é que as pessoas da sua família vêm e te dizem: "Não, você não pode ser isso que você quer ser". Você nem sabe o que você quer ser, porque não tem dentro de uma família, não é para romper com a família, mas se a gente está muito inserido,
a gente não consegue descobrir o que que a gente quer, fora daquilo que se quer como um conjunto. E aí eu acho que o Natal é uma prova de fogo, né, o Natal e Ano Novo, as férias, assim, essas férias grandes com a família, é uma prova de fogo, porque se você saiu, você já saiu porque alguma coisa te mandava sair, né, você já sentia em algum lugar de você, ainda que não consciente, que você precisava se distanciar para descobrir algo que você não sabia, mas descobriu depois, que você precisava ser para se sentir mais satisfeito. E aí quando você volta, não encaixa mais, né, você é uma peça ali meio fora desse quebra-cabeça e ali só cabe redondinho e você tá quadradinho, ou o contrário, né, ali é quadradinho e você tá redondinho, que acho que é mais por aí. Como que você vai fluir, né, nessa dinâmica, né, que não costuma ser fácil, né, não costuma ser gostoso isso. E a autenticidade, ela costuma ser um prêmio não para quem sabe, mas para quem arrisca. E essa dinâmica enclausurada, ela não dá muito espaço para arriscar, porque eu acho que essas pessoas que têm mais dificuldade, eu vejo muito isso na clínica, né? A grande fala delas, mas eu não sei o que eu quero, porque elas usualmente querem o que outros desejaram para ela querer, e ela só replica. E aí é tipo a pessoa que vai pedir pizza e, tá bom, o que vocês escolherem para mim tá bom. Né? E Sim. aí eu sempre falo para as pessoas, comece escolhendo a pizza. Ai, que Não ótimo. abra mão. Eu digo, então tá, como que eu faço isso? Bom, eu não sei, mas comece escolhendo a pizza. Né? Não abra mão de escolher o sabor da pizza. Nunca mais você está proibido de escolher o sabor que escolheram. Você vai falar, mas eu não sei o que eu quero. Para mim tudo tá bom. Ok, mas alguma coisa que você olhou no cardápio te chamou atenção. Abacaxi com alguma coisa, com brie, que isso, meu Deus, mas é estranho. Escolhe esse sabor da pizza. Sustenta o desconforto que talvez vai gerar nas outras pessoas de terem que. É um pé de meia meio, sei lá o que, né? Acho que quando a gente vem para o cartel da família, é muito mais difícil fazer isso, porque é como se fosse o reino dos nossos pais, né? É o reino onde todo mundo tem um lugar muito claro, olha, a ceia é a mamãe que faz, e vai ter aquele prato tradicional, e assim que a gente vai fazer, tal horário, os lugares são muito marcados. Então é muito mais difícil a gente reivindicar o direito de escolher as coisas onde tudo já foi escolhido durante muitos anos. E na família todo mundo já tem o seu papel muito claro, né, isso que você falou que é fantástico, e eu fico pensando, já tem o papel, muitas vezes já tem o papel de quem defende o seu pedaço de pizza, né, o seu sabor de pizza maluco. E aí você pensa: "Não posso ser mais essa pessoa, porque minha família não vai aguentar 2 pessoas que exigem que o seu espaço seja protegido, né, seja respeitado". Que é o que a gente é como a gente cresce, né, tentando equilibrar as tensões dentro da família. Então tem o que é mais briguento, então provavelmente aquele outro já é o mais pacífico, porque senão vira uma loucura. E aí quando você volta, você não quer mais fazer esse papel, mas aí você acaba fazendo, porque senão você tem medo disso, né, da hostilidade, da violência que cresce ou das desavenças. E aí não desce, né, porque você já não quer mais ficar nesse lugar. E aí quando você fala sustenta, né, o seu sabor de pizza de abacaxi. É que eu gosto, tá? Então, eu sou o que gosta desse spray do abacaxi. Mas Essa pizza aqui chama Califórnia. É abacaxi com presunto. eu adoro o abacaxi no doce, no salgado. E aí eu fico pensando assim, sustentar esse lugar é muito difícil, mas você falou uma palavra que eu gosto tanto dela. Eu tenho medo que ela já esteja gasta, eu tenho medo dela ser mal empregada, mas é uma palavra muito boa, que é a autenticidade, né? E não o autêntico no modo de ser inovador, né? Dessa coisa meio produtiva da sociedade, mas o autêntico, assim, de conseguir encontrar, e isso não é uma coisa que a gente vai fazer de uma vez, e tem a vida toda para isso, mas ir encontrando aquilo que é importante para você, que faz sentido para você e que a gente só sabe um passo de cada vez. Você não sabe assim: "Ah, vou dar esses 5 passos, vou sustentar isso daqui e isso vai me tornar no ser singular que eu sou". Não é desse jeito. Mas como você disse, pode ser que hoje a minha autenticidade, defender quem eu sou e quem eu quero continuar sendo, seja comer a pizza de abacaxi, ainda que todo mundo ache um nojo. E aí isso pode ser que me dê forças para amanhã defender que eu nem acho tão importante assim trabalhar tanto igual toda a minha família trabalha. E pode ser que numa outra instância, dentro de mim, depois isso é fora, né, eu consiga defender que os meus valores são tais coisas e não aquelas que são importantes para o meu pai e para minha mãe.
Sim, é quase como se eu fiquei pensando agora isso, que é eu descubro o que eu quero primeiro sustentando o querer diferente do que os outros quiseram. É isso. Não sabendo, né? Porque a gente Não não é assim. começa nesse processo sabendo. É muito difícil bancar a briga, né. É muito eu não sei se eu já contei essa história aqui, eu acho que não, mas eu estava pensando, assim, nisso da é mais difícil para a mulher sustentar, Muito mal. Uhum. muito mais. Nossa, eu cometi uma gafe horrorosa outro dia, e depois eu fiquei pensando: "Por que que eu fiz uma coisa dessa, né?". Uma mulher tão livre, o nome dela é Raíssa. Inclusive, minha gente, ela e o Gabriel, que são ouvintes, estavam passando por aqui e vieram me visitar e agora eles são amigos. E Raíssa estava comendo um churrasco feito por mim, que sou super Olha dessa só, churrasqueira. você vai abrir uma porta enorme com essa frase de Amo, ouvintes por amo, aí. amo. Eu descobri esse meu recente talento de fazer churrasco. E aí eu estava lá fazendo churrasco para eles e tal, não sei o quê, e tinha outros amigos também que eu tinha convidado e tal. Porque eu recebo bem as pessoas, entendeu? Por isso que elas se tornam amigas, né. Enfim, ouvinte já é amigo, né. E aí, estava recebendo Raíssa e Gabriel, e aí eu fui perguntar para o Gabriel que ponto ele gostava da carne, né, porque ainda estava em tempo de pegar mal passada para quem quisesse, e tinha lá as lasquinhas bem passadas. Tô atenta e falo: "Gabriel, você gosta de carne bem passada, mal passada?" E ele fala: "Ah, eu gosto assim", eu não me lembro agora se era bem passada ou mal passada. E nisso eu volto pra churrasqueira. E aí a Raíssa me fala: "Viu, eu prefiro mal passada". E aí eu não sabia onde enfiar minha cara, eu não sabia como explicar pra ela do porquê que eu não perguntei pra ela. Eu só perguntei pra ele. Mas eu não quis ficar também me martelando ali, né, me machucando com aquilo. Pedi desculpa, falei: "Nossa, perdão, desculpa". Dei a carne do je na no ponto que ela queria, depois dei a do Gabriel, de outros amigos também. Mas depois pensei: o que tem que ficar mais forte pra mim é a liberdade e o bancar dessa mulher, que ela chegou e falou, né: "Ó, você Eu existo. eu existo, né, eu nunca vim na sua casa, você está, né, fazendo um churrasco aí, mas você". Eu eu teria ficado quieta, porque eu sou essa pessoa ruim de briga, sabe. Que não era uma briga, mas, ó, na minha cabeça já era uma briga. Reivindicar um espaço, sabe. E ela reivindicou e deu tudo certo, e eu dei a carne pra ela, depois fiquei chateada, rendeu, tô até agora, né, tô aqui contando essa história. E fiquei pensando, ela é tida, com as histórias que ela vai me contando, como uma pessoa que já foi vista como mais agressiva, porque ela sempre teve uma certa facilidade de não sei se facilidade, mas ela sempre se defendeu, talvez com muita agressividade. E ela tá encontrando o caminho do meio, que geralmente é o melhor, né, na na história dela. Isso me lembrou uma outra história de uma professora de ioga super legal, mas que foi a vida toda vegetariana, pela história da vida dela, nunca gostou de carne e tudo, sempre muito pacífica, até pela profissão e tal. E ela falou: "Eu era bunda mole". Você imagina uma pessoa que treina o dia inteiro, né, faz ioga o dia inteiro, dá aula disso, vive disso. E ainda assim eu era bunda mole em todos os sentidos que você imagina. A minha bunda era mole mesmo, fisicamente mole, e eu não conseguia me defender, e eu não conseguia defender os meus pontos de vista, os meus desejos, o meu lugar, né, a minha autenticidade, quem eu sou, porque quando a gente não defende o nosso desejo, a gente não consegue defender quem a gente é. E, consequentemente, a gente não consegue ser a gente. Porque se você não defender isso, você não vai conseguir ser você. Porque uma coisa vem depois da outra, como você disse, né? Se primeiro você defende um espaço seu, você fala, não é que eu gosto de abacaxi? Uhum. Ou, o contrário, não é que eu tenho alergia desse abacaxi, que eu briguei tanto? Mas você precisa primeiro defender esse lugar para depois você descobrir quem você é. E aí ela estava com uns problemas terríveis lá de saúde, e o médico disse para ela: "Você tem que comer carne". E ela nunca tinha comido carne, ela não gostava de carne, as vezes que ela experimentou. Só que a carne tem uma certa agressividade, né, um animal foi morto, aquilo gera um monte de coisas no seu corpo. Eu gostei dessa história, porque ela fala: "Eu começo a comer carne", uma coisa que eu nem gostava, mas com uma orientação médica, começo a fazer fibra muscular, meu corpo começa a ficar enrijecido, e eu também começo a ficar uma mulher dona de mim. E uma coisa foi e aí eu fui pensando muito nessa questão do bunda mole, né, como é importante, né, às vezes eu penso assim: "Nossa, eu sou muito pacífica", né, e gosto de ser pacífica, mas na verdade mesmo que eu não gostasse, eu não consigo ser muito contrário do que isso, mas que importante que é você poder comprar a briga, né, você poder enfrentar o medo que dá,
porque acho que não comprar briga é medo de perder o amor, é medo de perder, né, os afetos ali, é medo de ferir, né, fatalmente o outro, é medo de romper aquele vínculo, né. Como a gente é criancinha por dentro, né, porque criança tem medo de brigar com a mãe, com o pai e Tem uma diferença, né, entre ser pacífico e ser submisso. é, E acho que muitas vezes a gente confunde as coisas, sim. e vai sendo submisso ao invés de ser pacífico. Eu gosto de uma palavra, é submetido, mas eu acho que, assim, elas são irmãs gêmeas, submisso e submetido, mas o submetido parece que ele tá em tudo, porque às vezes você pode não ser submissa, de repente, ou submisso a todo mundo, mas geralmente quem é submisso, ele tá submetido, né, a circunstâncias, aceita as circunstâncias o tempo todo, tá submetido ao desejo do outro, né, tá submetido aos seus próprios medos, né, sendo submisso. Assim, juntando o que você disse que é mais difícil para as mulheres, eu acho que sim, óbvio que podem ter homens, eu sempre faço questão de dizer isso, mas para além da cultura machista, que já é naturalmente mais colonizadora das mulheres, eu acho que tem a questão dos filhos. Porque o que eu vejo muito acontecer é pessoas que vêm de um lugar onde elas não podiam desejar, só que a hora que elas aprendem a desejar, muito rapidamente elas têm filhos e aí o direito ao desejo é do filho, não dela. E elas não conseguem, antes elas não se separavam dos pais para poder desejar, e aí elas não se separam dos filhos para poder desejar. E aí isso vai se misturando com o amor, vai se misturando com o cuidado, e aí vira uma perdição só. E que é uma lambança difícil de identificar. Como dar tanta voz ao desejo do filho é uma maneira de continuar submetida e também não se responsabilizar, né? Porque por trás do submetimento tá um medo de ser responsável. Porque quando você defende o seu ponto de vista, aquilo que você acha que vai ser bom para você naquela hora, você é responsável também pelas contraindicações disso tudo, né? Pelo resultado disso tudo. Pela pizza ser ruim, ninguém gostar. Exato. De repente descobrir que tem alergia ou, enfim, ser criticada, algo dar errado. E acho que atrás dessa pessoa boazinha que se submete ao desejo do outro, dessa passividade que eu digo que eu tenho, tem também essa dificuldade de pegar para si a responsabilidade, né? De pagar o preço das coisas, sabe? O preço da vida vivida com mais satisfação, é você peitar o medo, a coragem ou a falta dela, mas que você vai precisar. O caminho é autoral, né? É individual, senão você vai provavelmente ter uma vida muito insatisfatória repetindo os passos ou seguindo os passos de outras pessoas, do companheiro, da companheira, da igreja, da família, da sociedade que você tá, mas que não é o seu. Tende a não ser uma coisa boa. Dificilmente essas pessoas, quando chegam nesse, nesse momento que você olha para trás, olha e gosta do que fez. Eu tô aqui pensando nisso, né, nesse caso que você falou, né, da mãe ou do pai que pega essa voz e põe a voz no filho, né, e aí faz tudo para o filho, pelo filho, está submetido a isso, submisso a isso. Como é destrutivo também para o filho estar nesse lugar, né, é muito destrutivo, esse excesso de voz e até de amor é destrutivo para essa relação. É um poder que um filho não pode ter, não nessa hora. Porque o problema é outro, né? É um filho que reivindica demais porque também não aprende a ceder por conta de pais que nunca vão fazer valer o próprio desejo de uma maneira egoísta mesmo. Eu nem acho que a palavra seria essa, porque egoísmo a gente usa para falar de um pecado capital, né? Mas pais que não fazem valer o seu próprio desejo e é esse reizinho da casa que não sabe ter frustração e é muito. Daí acho que são essas crianças talvez mais de agora que são muito frágeis, né? Quando você não dá voz para o seu próprio desejo e dá muita voz para o lugar da criança, essa criança ela pode aparentemente parecer muito forte, porque é o reizinho, é quem reivindica tudo, é quem manda, desmanda, quem pauta as coisas que vão acontecer ali, né? Geralmente ao redor dos interesses dela, mas ela cresce muito insegura, porque ela não está podendo se apoiar nesse pai ou nessa mãe, né? Não é uma pessoa que ela pensa, essa pessoa tem envergadura, né? E eu posso testar ela e etc, porque ela não vai romper. Essa pessoa não pode, essa pessoa se rompe. Ela não cresce segura, ela não cresce bem. Ela cresce frágil. Não pequenas, mas frustrações que
poderia ser sustentadas de uma maneira mais tranquila, podem gerar um sofrimento ou uma descompensação emocional importante na criança. Tem algum filósofo, ou não sei de onde é essa frase, se a gente tivesse um tempinho, podia procurar, mas fala alguma coisa do tipo, se você quiser destruir uma pessoa, dê tudo o que ela deseja, ou prive ela de tudo o que ela deseja. É verdade. Acho que são duas formas, dois caminhos opostos dessa destruição do outro, de criar pessoas inseguras. Né? Sim. Pois é. Por mais desagradável que seja você passar por uma grande decepção, por grandes decepções que a gente passe, né, por limitações, por faltas, é estruturante, né? Quando você está passando por um momento difícil, você se recorda do seu último momento difícil ou de um grande momento difícil, né? Esse repertório vai sendo degrau de alguma forma, onde você pisa quando você está passando por alguma coisa complicada. E aí, pensando assim, na abertura do nosso programa, né, o quanto essa estrutura ela vem por a gente saber se separar de quem a gente ama. Para poder entender quais são os seus contornos, né, o que te aproxima do lugar que você veio, o que te difere do lugar da onde você veio, e vai dando esses contornos e essa plasticidade do eu, né? Eu acho que só vai acontecer na hora que a gente sabe se separar. E aí esse separar é tanto se separar de filho como se separar de pai e mãe, né? Foi aí que surgiu a nossa fala do cartel, né? Como a vida vai virando uma coisa de tudo é voltado para a família. E eu acho que o Natal e o Ano Novo, eles têm esse peso de que a gente tem que ficar com a família, como se fosse na família que a gente se constrói. Mas a gente se constrói fora da família também. Talvez seja a partir da família, porque é da onde a gente saiu, mas é fora da família também, né? Uma grande parte é fora da família. E eu não sei se foi esse o tom que eu acabei dando também. Eu não concordo que, por conta de todos os defeitos que todos nós temos e todas as nossas famílias têm, que é se distanciar da família para poder enxergar os defeitos dela e ser né, o abençoado que é diferente. Eu acho que é o contrário, é poder estar distanciado, enxergar onde são as coisas que você não concorda que na sua vida vai ser diferente, mas poder voltar em paz para tudo isso também. Quando volta, se encontra, que isso não seja uma crítica, porque também não é por aí, né? Eu acho que quanto mais você também pode aceitar a família que você tem, sem que você se transforme para caber nessa família, você possa voltar sustentando quem você é, mas também deixando que todo mundo se sustente. Porque aí não tem. A gente já falou dessa palavra em outros episódios, que não tem essa porosidade para o outro. É justamente a diferença, né? Como um lugar meio politeísta, onde pode ter vários deuses, né? Não tem que ter um único deus ou uma única cultura, se a gente pensar em monocultura. Dá para ter a divergência, dá para ter pluralidade, né? E até se divertir, quem sabe se nutrir da daquilo que é tão diferente e contundente, né, entre todas essas pessoas. Como a gente faz fora da família, como a gente permite as outras pessoas fora da família, porque na família a gente é mais vil, talvez, sabe? A gente não passa tantos limites com um amigo, com um colega de trabalho, igual a gente passa com um familiar. A gente joga com esse vínculo elástico que é o familiar, né. Fora da família, você não fala as coisas do jeito que você fala, geralmente, dentro da família. Não tô dizendo que precisa ser diferente, mas acho que a gente pode se nutrir mais também do que pode oferecer a família, que geralmente é muito, inclusive. Mas se a gente não tiver tão, sei lá, tão ou tentando encaixar e se calando muito, ou tentando calar os outros para que tudo se encaixe, sabe? Eu vou ainda sempre recomendar que saia um pouco da família, para poder descobrir que às vezes a gente vem em um lugar onde nós somos sempre na família a gente é sempre o revoltado, o chato, aquilo que briga, ou o quietinho. E aí a hora que você sai, que você fala assim, caramba, não é que todo mundo falava que eu era muito birrento, mas nesse outro lugar, nesse outro grupo, ninguém me acha birrento. Não é que eu era super quietinho na família, aí quando eu saio, eu sou mais sociável, porque daí a hora que vai descobrindo essa plasticidade do eu, a hora que essa pessoa volta para a família, se ela tiver a condição de lidar, né,
com a diferença, eu acho que ela já está mais fortalecida de descobrir que ela é mais coisas do que só o que a própria família enxerga. E é bem isso, mano. Eu tava lembrando de uma história enquanto você contava isso, me fez recordar. Tinha uma mulher mais jovem, mochileira, e ela passa muitos meses fora do Brasil mochilando por aí. E aí ela vai dormindo nos sofás das pessoas do aplicativo lá de dormir no sofá, vai descobrindo coisas. Ela vai ficando por aí em casas de gente conhecida e gente desconhecida, e é assim que ela curte fazer essas viagens de mochileira. E aí ela volta, ela faz isso várias vezes por ano, todo ano. E aí, nessa última volta ao Brasil, ela passa pela casa do pai. E aí, que estão fazendo alguma coisa lá na casa dele, ele fala: "Ah, você, fulaninha, sempre a mesma, sempre deixando as coisas para os outros fazerem, nunca ajudando com as" ela lava a louça, arrumar as coisas, tinha umas cadeiras em cima de uma mesa e ela não se ligou que alguém tinha que baixar as cadeiras. Porque se você não baixar as cadeiras, vai ser a sua madrasta que tá mal da coluna que vai ter que baixar. E ela não tinha se ligado. Aí ela primeiro ficou com raiva, porque, né, se é acusado, você fica com raiva, a raiva te cega, não conseguiu falar nada, tudo que ela falaria seria faca naquela hora. E depois, quando eles entram no carro pra ir não sei aonde, ela fala assim: "Puxa vida, pai, esses meses todos que eu tive fora, eu escutei coisas tão diferentes. As pessoas diziam: "Nossa, como você é prestativa. Nossa, como você é atenta. Nossa, como você me ajudou", porque como ela estava em casas de pessoas, assim, que ela não conhecia, ela tinha que ficar atenta na dinâmica daquela casa que ela não conhecia. E às vezes ela estava ali ou pagando muito pouco ou pagando nada e ela estava ali, né, ajudando coletivamente, varrendo, lavando louça, cozinhando, ajudando no funcionamento daquele lugar. E as pessoas dizendo para ela isso que não aparecia na casa dela. Uhum. Só que aí ela foi uma história bonita, porque ela não só ficou nesse lugar de falar: "Eu não sou isso não que você está me dizendo", que ela disse: "A gente precisa entender junto por que que você só me deixa existir nesse lugar da pessoa desleixada que não ajuda ninguém, que é egoísta, que ainda por cima ela é filha única, então a gente já tem esse, né, esse rótulo do filho único que é egoísta. A gente vai ter que entender junto por que que, né, eu só existo dessa maneira e por que que eu realmente nem vi que tinha essas coisas para fazer. A gente vai ter que fazer uma mudança para eu talvez você vá ter que me dizer: "Fulana, você pode me ajudar aqui com essas cadeiras?" Ou: "Ó, eu cozinho e você lava", para eu ir mudando de lugar, porque eu sei que eu posso ser diferente. E aí eu falei: parabéns, Nossa, parabéns! que orgulho, orgulho do terapeuta. Nossa, arrasou!" Mas é tão bonito a gente descobrir que pode ser diferente, né? Sim, Eu ouso dizer que é fundamental para a gente, para a saúde mental, saber que a gente pode ser diferente da família que a gente construiu. Que eu acho que eu tendo a pensar que às vezes é mais difícil se separar de um filho para poder saber que a gente é diferente da posição de pai e mãe, né? Então é a diferença que liberta a gente, eu acho, do nosso sofrimento. é verdade. Bom, ficamos por aqui hoje? Acho que é suficiente para a gente repensar nossa ceia de Natal, nosso Ano Novo, o quanto a gente quer estar junto, o quanto a gente quer separar. Sim. Bom, Fê, tem algo mais que você queira falar para o fechamento desse episódio? Acho que a gente, na minha opinião, isso, né? E porque vai ser difícil a gente definir o que é o amor ou pegar a definição de uma pessoa e importar para nós. Né? A gente tem que construir. Mas nas minhas investigações, amor, algo inatingível, assim, algo que é como um horizonte. Quanto mais a gente cresce, mais ele expande. Mas o que eu acho que não é amor, a nossa hiperdedicação às pessoas da nossa família. Eu acho que isso é narcisismo. Precisa ter. Né? Não estou dizendo que a gente tem que amar nossos filhos, nossos pais. Mas eu não considero isso o amor puro. Eu acho que o amor puro ele é um processo em que a gente vai incluindo mais gente dentro desse espaço amostral do qual a gente engaja tempo, energia, força para amar. Então, quanto mais a gente olha na nossa vida e a gente está hiper centralizado em nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, as pessoas do nosso grupinho, e a gente, na minha opinião, a gente fantasia dizendo que a gente ama muito. E tem uma mescla muito perigosa entre amor e narcisismo aí. E talvez quanto mais a gente conseguir entender que amor é incluir o outro de fora, aquele que não pertence a
essa patotinha do cartel, né? E vai incluindo e ampliando e ampliando. E claro que tem limites, a gente não vai conseguir incluir todo mundo, porque isso é, né, acho que não pertence aos humanos. Mas a gente pode pelo menos estar no caminho e não se enganar de que a gente ama muito, porque a gente está hiper engajado nas pessoas do nosso grupo. Não sei o que você acha disso. Adorei, concordo. Muito boas palavras, Fê. Não tenho qualquer coisa que eu acrescentar a isso, eu vou estragar essa obra de arte. Gente, então vamos ficando por aqui. Boas festas para todo mundo. Em janeiro nós voltamos. Final de janeiro, né, Fê? Quiçá fevereiro. A gente ter férias de falar e de ficar refletindo a vida. Tá bom. Tudo bem, as pessoas aguentam. Bom, 2026 a gente vai aparecer. Obrigada por esse ano, obrigada por tudo que chegou na gente. Mensagens, pessoas apoiando o nosso trabalho. Nos vemos no ano que vem. Quem quiser acompanhar nosso trabalho, eu tô no Instagram como Mundo Interno Psi. Fê, como a gente te acha? No Instagram também, em Conversa pra Viagem. É isso. Beijo grande, fiquem bem. Tchau, Fê. Tchau, Van.